Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. E vamos à nossa terceira temporada do IAI Talk Show. E, nesse sentido, com muito prazer, falando de mulheres do agro, temos a presença da Ariene Jamile Queiroz de Souza Rodrigues, e para a qual eu gostaria de dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Ariene. Oi, professor. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está escutando aqui, vai fazer parte desse bate-papo com a gente. Legal. A Ariene, ela tem 37 anos, ela está no setor sucroenergético há 13 anos e na empresa Raizen há 7 anos. Ela é engenheira agrícola, pós-graduada em gestão agroindustrial e engenharia de segurança pela UniUDOP, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e atualmente, dentre outras coisas, a Ariene representa como líder o nosso país na Organização Americana de Mulheres Líderes em Manutenção Automotiva. Atua como gerente de manutenção automotiva, liderando uma equipe de 400 pessoas, é responsável pela gestão de frota, que compreende aí mais de 2.000 equipamentos, e muito em breve ela vai estar finalizando o módulo de MBA na Universidade de Miami. Entendemos que a história de vida da Ariene seja por demais inspiradora, demonstrando que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. E nessa terceira temporada do IAI Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas mulheres que sejam, de fato, representantes do agro. Inclusive, nós vamos sortear, ao final do programa, um exemplar do volume 2 aqui, do livro Mulher, a Força do Agro, entre os inscritos no canal. E destaque nesse livro para o capítulo 3, que é de autoria da própria Ariene. E antes de prosseguirmos, eu queria agradecer ao nosso parceiro, o PSEG, que é o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, que viabiliza a produção deste programa. Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. A Ariene nasceu em Nova Londrina, no interior do Paraná, um pequeno município, né, menos de 15 mil habitantes. A Ariene e a família nunca tiveram terra, né, naquela época. Vem de uma origem simples, né? A mãe era auxiliar de enfermagem, e o pai era chefe do cartório eleitoral. Ela se lembra que saíram do aluguel quando tinha 10 anos
e teve uma infância relativamente tranquila, humilde, mas feliz. Enfrentou problemas com o único irmão, mais velho, que se envolveu com drogas, e quando a Ariane tinha 19 anos, seus pais se separaram e a mãe foi morar em Portugal. Ariane, sempre temos tragédias nas nossas vidas, né? E as tragédias acabam sendo boas para que a gente se levante e vá em frente, né? E eu queria que você compartilhasse conosco como que foi essa sua infância na zona urbana de um município pequeno como Nova Londrina. Você teve que quebrar muitas barreiras para se estabelecer. Como que foi? Você se lembra disso? Sim. Como você mesmo falou, eu tive uma infância simples, né? Tranquila. Eu morava num bairro de Coab, que a gente chama, um bairro habitacional chamado João Paulo II. E fui uma criança feliz, assim, né? Eu nunca tive uma infância de luxo e nem nada, mas também nunca passei fome, né? Nunca passei dificuldade. Graças a Deus, meus pais sempre foram muito trabalhadores, assim. Mas com certeza eu tive que quebrar muitas barreiras, né? Eu lembro, assim, lembrando da infância, adolescência, né? Sempre aquelas piadinhas com relação, que a gente chama hoje de bullying, com relação à cor, enfim. Então, assim, essa questão de preconceito, eu lembro de sofrer bastante, sabe? Em situações de chegar com uma amiga na casa de um parente dela e o parente perguntar se eu era empregada, sabe? Coisas, assim, absurdas que só estava relacionada à minha cor, não tinha mais nada para relacionar ali. E a questão que eu falo com relação à carreira, eu realmente, por vir de uma família simples, você observa que as pessoas, elas acreditam menos em você por isso. E daí eu lembro, assim, que por meu pai e minha mãe não dar dinheiro, né, eles terem dificuldade ali, eu tentei trabalhar cedo, antes de prestar vestibular. E lembro que o primeiro trabalho que eu tentei entrar era numa empresa para encher bexiga e fazer arcos de bexiga, que era uma empresa de decoração. E eu não passei no teste, e enchi a bexiga, fiz ali o arco, e daí você começa a se perguntar, pô, eu não sirvo para encher uma bexiga, né? Mas só que eu sempre coloquei na minha cabeça, não, eu sou muito mais do que isso e eu vou conseguir. Então, essa questão das barreiras, de não acreditar ali no que as pessoas demonstravam para mim, por exemplo, um dia no corredor da escola, uma professora olhou para mim e falou assim, olha, você não tem futuro, viu? Só isso, sabe? Olhando para mim e falando que eu não tinha futuro. Então, eu realmente não deixava que o preconceito das pessoas, o que elas pensavam sobre mim, entrasse no meu coração. Então, acho que essas foram pequenas barreiras que eu fui quebrando lá na minha infância e na minha adolescência. Legal. E a Ariane, né, como ela já consegue nos antecipar, ela sempre valorizou muito os estudos, né? E deve muito ao seu pai, né? Que sempre a incentivou a cursar uma faculdade, e na época o conselho era que a faculdade fosse relacionada ao agro, né? E acabou acontecendo em 2004 a entrada dela na universidade, no curso de engenharia agrícola, né? Na UEM, né? Universidade Estadual de Maringá. E a Ariane certamente considera o pai como um visionário, né? Além de prever que o agro seria importante no país, também comentava que as mulheres exerceriam papéis importantes no setor, né? O seu pai acreditou muito em você como uma mulher no agro. Então, eu queria pegar um pouco da sua lembrança aí, da época de faculdade, Ariane, na sua sala, na sua classe de engenharia agrícola. E eu imagino, eu acredito que não havia muitas mulheres. Você consegue dar uma explicação para isso, Ariane?
Assim, eu acredito que as coisas vêm mudando, né? Porque hoje você vê muito mais mulheres, aí a gente está começando a tomar esse espaço no agro, mas realmente, na minha época, eram pouquíssimas mulheres. Da minha sala mesmo, da minha turma, nós éramos em 6 mulheres, depois a gente passou a ser 8, né? Porque 2 mulheres, elas estavam repetindo ali o ano, né? Finalizando o último ano, algumas cadeiras, né? Algumas matérias, mas contra 40 homens. Então, era realmente uma discrepância muito grande de mulheres com relação a homens. Eu acredito que isso ainda, né, o agro ele ainda é majoritariamente ocupado por homens. Então, por esse sentido, com certeza tem mais homens, e também entendo que as mulheres têm que gostar muito da área, né, porque eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, né? A gente tem que enfrentar muita barreira, né? Hoje menos, mas com certeza, assim, eu brinco que eu fui uma das pessoas que ajudou a desbravar, né? Desbravadora, ele foi cortando o mato alto. A gente ainda tem um pouco ali, né, para terminar de nivelar isso e tudo mais, não só eu, mas grandes mulheres no agro aí, né? Mas com certeza a questão das mulheres, ela vem mudando com o tempo. E na minha época eram muito menos mulheres na sala de aula, muito menos mulheres, tanto na agronomia quanto na engenharia agrícola, na engenharia mecânica. Ok. E como todo bom universitário, como toda boa universitária, você pensou em largar a faculdade por algumas vezes, acredito que por 2 vezes, né? Acho que a primeira vez foi quando o seu pai perdeu o emprego, né? Um emprego que já chegava próximo aos 22 anos, né, de casa, e ele acabou saindo e não recebeu qualquer tipo de indenização. E a segunda vez foi quando o seu pai e a sua mãe resolveram reatar o casamento, mas acabou não dando certo, em função aí dos constantes desentendimentos. Tudo isso para, quem sabe, alavancar o assunto, Ariane, da família, né? Você sempre foi muito próxima, né, à sua família. Essa proximidade, essa preocupação com a família, de alguma forma impactou o planejamento aí da sua carreira, Ariane? Bom, eu não vou falar que impactou, né? Mas eu realmente tive que buscar muito equilíbrio emocional, equilíbrio para conseguir ali dar os resultados do meu trabalho e conseguir conciliar as questões familiares, né? Eu tive muita dificuldade, como, né, você já falou algumas delas, separação dos pais e tudo mais, e durante a minha vida profissional, né, vieram outras dificuldades, né, meu irmão ainda, como eu falei, envolvido com drogas, até que chegou um momento em que ele pediu ajuda, depois de 20 anos, e eu fui uma das pessoas que ajudou tanto ele quanto os filhos, né, porque daí ele teve que internar para se cuidar. Graças a Deus, hoje já fazem 6 anos que meu irmão tá limpo, hoje ele abriu uma empresa dele, ele realmente é uma pessoa que, vamos falar assim, foi curada, né, por uma decisão dele. Porém, nesse processo, o meu pai ficou muito doente, enquanto eu ainda estudava, enquanto eu ainda trabalhava, já estava trabalhando, já estava na minha vida profissional, e o meu pai ficou acamado, muito jovem, né, com 57 anos, onde ele ficou totalmente dependente, meus pais separados, né, como eu falei, meu pai estava casado com outra mulher, mas, assim, eu vi uma dificuldade muito grande do meu pai, eu tive que ajudar ele financeiramente, chegou um momento onde eu era a única fonte de renda da minha família, né, a minha mãe começou a passar muita dificuldade em Portugal entrou em crise, então minha mãe realmente chegou a passar necessidade mesmo, de, às vezes, faltar o que comer. Então, eu fui guardando dinheiro ali do meu trabalho, né, estava no início da minha carreira, para resgatar minha mãe, para buscar minha mãe mesmo, né, para minha mãe parar de passar toda aquela dificuldade que ela estava passando em outro país, enfim. Consegui guardar esse dinheiro por 2 anos, fui buscar minha mãe voltou para o Brasil, então, assim, acabei ali, no início, tendo que ajudar minha mãe, sustentando minha mãe também, porque daí meu pai estava com outra mulher dentro da casa, que também era da minha mãe, para lá não tinha como minha mãe voltar, eu trabalhava no Mato Grosso do Sul, minha mãe ficou no Paraná,
Então eu tinha ali que conciliar tudo isso, meu pai doente, meu irmão se tratando, a minha mãe, né, volta aí pro Brasil, diante de todas essas dificuldades, né, a minha mãe acabou se mudando para Maringá, e daí meu pai acabou falecendo. Eu, na verdade, um dos motivos, né, de vir trabalhar na Raiz primeiro, né, a maior empresa do setor sucro energético do mundo, e também porque a família do meu pai morava em Barra Bonita, então eu conseguiria trazer meu pai para morar comigo aqui, perto da mãe dele, né, mas 4 dias antes de buscar meu pai veio a falecer, então eu acabei enterrando meu pai aqui, na cidade onde eu moro hoje, mas não deu tempo, né, de ajudar meu pai. Então, meu pai morreu aí muito jovem, com 58 anos. 8 meses depois do falecimento do meu pai, minha mãe foi atropelada por um cara que tinha bebido a noite inteira. Ela estava indo trabalhar às 6 horas da manhã, e esse cara atropelou minha mãe, e a minha mãe, ela quebrou praticamente todos os ossos do corpo, braço, coluna vertebral, 4 costelas, perna, bacia, perfurou pulmão. Foi um acidente muito grave. Minha mãe ficou em estado gravíssimo durante 13 dias. E eu achei que naquele momento eu ia perder minha mãe também. Graças a Deus a empresa, né, me deu muito apoio aí com o tratamento da minha mãe. Hoje minha mãe está bem, o médico chegou a falar que ela ficaria paraplégica, mas graças a Deus minha mãe anda, minha mãe está bem, só que ela perdeu o movimento do lado esquerdo, então minha mãe não movimenta o braço, não movimenta o ombro, mão, mas ela é uma pessoa muito batalhadora, muito esforçada, então assim, ela consegue fazer todo o serviço de casa, né, mas foram barreiras que eu tive que enfrentar durante a minha vida profissional. Então eu não falo que nada disso impediu, mas eu realmente, em alguns momentos, eu tive que ser a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, né? Então, em alguns momentos ali, eu tive que realmente ser a pessoa que sustentava toda essa questão da minha família. Então, não me atrapalhou, eu acredito que me deu mais força, né? Não foi fácil, não foi um período fácil, porque eu tinha que dar resultado, eu tinha que trabalhar, né? Ainda mais sendo a única fonte de renda da minha família, eu tinha que trabalhar mais ainda, né? Então, não era fácil conseguir conciliar tudo isso com a carreira, mas graças a Deus hoje, infelizmente perdi meu pai nessa trajetória, mas a minha mãe está bem, meu irmão está bem, né, tenho um marido maravilhoso, então assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu acredito que tudo isso também me ajudou a ter força, coragem de enfrentar todos os obstáculos aí, que eu enfrentei aí junto com a minha família. Ariane, falando em obstáculos, eu queria lembrar uma historinha aí que foi contada sobre um determinado momento da sua vida, mas eu começaria lembrando que durante a graduação você trabalhou em projetos, né, provavelmente projetos de pesquisa, como bolsista. As bolsas normalmente acho que não passavam de R$300, e de qualquer forma era uma ajuda aí para aprofundar os seus conhecimentos. Era o que me sustentava. No agronegócio, 300. O curso era integral, né? E imagino que exigia grande dedicação. E você se formou em 2008 e continuou a enfrentar, né, uma série de obstáculos, né? E, no caso, desafios e preconceitos, alguma coisa até você já comentou. Mas a historinha dá conta de você ouvir, né, de uma determinada pessoa que não seria gerente, né, por ser mulher e por ser engenheira agrícola. Naturalmente, você ficou chateada a ouvir isso, mas, ao mesmo tempo, acho que reunia forças aí para se superar. Então, o que eu queria saber, a partir desse contexto, Ariane, você, sei lá, próximo aí da formatura, ou mesmo depois, chegou a pensar em mudar de curso, depois de ouvir esse tipo de coisa? Não, eu nunca pensei em mudar de curso. Como eu falei, né? Você mesmo comentou, meu pai foi muito visionário, a gente sem ter um palmo de terra, e meu pai acreditou em mim como uma mulher do agro. Então, assim, os meus pais, né, me deram muita força.
Então, e como eu também comentei no início, eu ouvi vários comentários ao longo da minha vida, adolescência, de pessoas que não acreditavam em mim. Acredito que julgava pela capa, realmente, né? De vir de uma família humilde, enfim. Pela cor, não sei. A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? Mas eu acredito que o que faz o profissional não é o curso, né? Não é a faculdade. É aquilo que você quer entregar, é aquilo que você acredita, é os valores que você tem, é o como você faz as coisas, é o como você entrega as coisas, é o como você lidar com as pessoas. Eu acho que em nenhum momento eu pensei, e também falo muito para as pessoas, né? O que faz o profissional é o caráter, né? A vontade, a garra, e não é simplesmente só o curso. O curso, por si só, ele nunca vai fazer nada por você, né? Então, realmente, nunca pensei, não. Esses tipos de comentário, como eu falei, pode deixar a gente triste ali no começo, né, naquele momento, mas também foram coisas que impulsionaram a falar, não, eu sou muito mais do que isso e eu vou provar que eu posso. Tanto, né, que esse comentário eu ouvi lá em torno de 2013, 2014, em 2018 eu me tornei uma gerente de manutenção automotiva. Bom, com relação à sua carreira profissional, Ariane, de muito destaque, em 2013, você se tornou a primeira coordenadora, né, de manutenção automotiva no setor sucroenergético, trabalhando na Odebrecht Agroindustrial. E naquele mesmo ano, 2013, você recebeu a proposta para trabalhar em Barra Bonita, você comentou um pouco já, na Raízen. E a Raízen, né, uma grande empresa, teve um início de trabalho bastante desafiador, né? Havia um time de campo aí com 160 pessoas, né, que nunca tinham sido liderados aí por uma mulher. E, mais do que isso, é tudo macaco velho, né? Muitos anos em empresa, 30 anos em empresa, o que seja. E você deve ter precisado de muita resiliência, de muita paciência para conquistar a confiança dessa equipe. E um ano depois aí de muito esforço seu, né, trabalhando com eles, os resultados obtidos aí foram devidamente reconhecidos e foi feita uma homenagem para você, né? Nessa homenagem ainda contando com uma surpresa importante, que foi a presença da sua mãe, né? Foi levada sigilosamente pela Raízen, né, para essa festa, e que acabou sendo muito emocionante e que contou aí com o prestígio aí de toda a sua equipe. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Ariane, sobre o seguinte: existe aí algum segredo, né, para uma gestora conseguir a confiança de uma equipe basicamente de homens? Olha, eu não sei se é um segredo, né? Mas é o que eu acredito, né? É a humildade, é a coragem, é ser genuíno no que você faz pelas pessoas. Eu acho que é você conquistar a confiança delas através da sua transparência, das suas ações, né? O que você fala tem que estar muito ligado com aquilo que você faz. Então, eu acredito que essa questão de estar próximo das pessoas, escutar as pessoas, né, ter paciência, porque barreira vai ter, não adianta falar, não é flores, não é um caminho de flores, né, mas é ter coragem de enfrentar, né, com humildade, com cumplicidade. Esse time mesmo que você falou aí, né, foi muito desafiador aqui, na verdade sempre foi desafiador o início, né, da minha carreira, quando eu mudo de lugar, enfim. Mas aqui na unidade, no Polo Jaú, né, na unidade da Barra em específico, quando eu comecei como supervisora, eles nunca tinham sido liderados por uma mulher. Então, realmente, eu sentia dificuldade, sabe? Quando eles não querem escutar o que você fala, não tá dando muita credibilidade. Enfim, foi muito difícil o começo.
principalmente os primeiros 3 meses, assim. Mas eu mostrava para eles que eu estava junto, que eu estava ali, né, sempre firme, mas também sempre próxima, né, e daí, depois desse mais de um ano, deu mais ou menos 1 ano e 3 meses, teve esses reconhecimentos que eu te falei que nós tivemos por conta do resultado que nós entregamos juntos, né, porque daí a gente tinha fechado aí um ciclo de uma safra. Mas o melhor reconhecimento, sabe, mesmo que a Raizen fez tudo isso que foi sensacional, o melhor reconhecimento veio da equipe. Eles me chamaram do lado de fora da oficina, eles estavam com uma cesta de flores, enfim, e eu brinquei, falei, vocês vão me pedir namoro, tá muito romântico isso aqui, né? E daí um deles falou, né, olha, Ariane, quando você chegou aqui, nós apostamos quantos dias você ia durar. Porque a gente olhava para você e via uma menina, e falava, essa menina não vai dar conta do serviço, né? É a maior unidade da Raizen, tem a maior quantidade de frente de trabalho, ela não vai dar conta. Então, quanto tempo que essa menina vai aguentar ficar aqui? E depois de mais de 1 ano com você, nos 30 anos de trabalho que eu estou aqui, você foi a melhor líder que nós tivemos. Né? Você escuta a gente, você entende, você sente o que a gente sente, você está próxima. Então, é essas coisas que validam mesmo para não desistir, para continuar. Então, assim, o começo não é fácil, mas não com o segredo, mas com aquilo que eu acredito que eu acabei de falar, que é a humildade, a coragem, a genuidade das coisas, a transparência nos relacionamentos. Eu acho que isso faz com que as pessoas daí passem a deixar de olhar o seu gênero e te olhem como pessoa. Porque é isso que eu busco, eu não quero que as pessoas me rotulem, mulher no agro, eu acho isso sensacional, porque a gente vem buscando isso hoje, né, o espaço da mulher, mas eu quero que me olhem como gente, como pessoa, que é isso que nós somos pessoas e cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem a sua maneira de lidar com as coisas. Legal. E, Ariane, em 2018, você provou que as previsões estavam erradas, né? Você se tornou a primeira gerente de manutenção automotiva operacional na própria Raizen e assumindo o Polo Brotas, né? Que na época tinha acabado de ser adquirido pela empresa. E em 2019, você se casou com o Benedito Rodrigues, né? Imagino que seja um cara de muita sorte, né? E em 2020, você desempenhou suas atividades profissionais como gerente de manutenção no polo da Raizen em Jaú, né? E assumiu na sequência a oficina automotiva da maior unidade da Raizen, né, e segunda maior do mundo, em Barra Bonita, que é onde você está hoje, né? E, além de tudo isso, nós descobrimos que você joga beach tênis, parece que joga muito bem, e já venceu, inclusive, alguns campeonatos aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, chamemos aí de dureza, de ser ao mesmo tempo excelente esposa, profissional bem-sucedida e, mais recentemente, uma esportista respeitada. Só um esportista respeitado que eu ainda estou conquistando esse espaço. Né, eu sou iniciante no beach tênis, né? Eu descobri esse esporte, estou muito feliz, mas esse ainda tem um longo caminho para poder conquistar aí meu espaço, né? Estou aprendendo mesmo, na verdade eu estou aprendendo a ser líder até hoje, né? Mas o beach tênis está começando na minha vida aí. Bom, realmente, professor, essa questão de ser excelente profissional, ser excelente esposa, eu acho que a gente tem que buscar cada dia, porque a gente é um ser humano, né, e às vezes, assim, eu confesso que às vezes eu me visto de uma armadura para parecer forte o tempo inteiro, né, para mostrar essa segurança, tanto para minha família, quanto para os meus liderados, mas eu sou um ser humano, né, e como qualquer ser humano, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas oportunidades, né, de ser uma pessoa melhor a cada dia, de ser uma profissional melhor, mas eu busco, eu respeito através dessa confiança e de realmente transmitir para as pessoas aquilo que eu acredito, de ser aquilo que eu acredito,
né, de construir coisas de forma genuína, fazer as coisas de coração. Eu amo o que eu faço, eu amo estar com pessoas, eu amo o meu trabalho, então eu acho que isso também facilita muito, porque quando você faz com amor, com certeza você se aproxima um pouco mais de fazer bem feito, né? Então eu acho que isso que ajuda, eu acho que estou nesse caminho ainda, estou em processo, né? Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender, e eu quero cada dia mais ser uma líder melhor, ser uma esposa melhor, futuramente uma mãe incrível, né? E com certeza poder falar aqui que eu sou uma esportista respeitada. Legal. Bom, Ariane, a gente gostaria de estender essa nossa conversa, esse nosso bate-papo por muito tempo, mas a gente vai ter que encerrar em função das limitações de tempo, e como um simples reconhecimento aí da sua participação no EAI Talk Show, você deve estar recebendo um exemplar do meu livro aí. E aí, professor Gacheta, você recebeu? Recebi e agradeço muito, professor, muito obrigada mesmo, veio até com dedicatória. E foi esse aqui, né? Gostei demais, isso. Então, tá bom. Então, que a leitura aí desse livro possa auxiliar aí as diversas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. E eu agradeço muito aí o aceite rápido, né, que você nos deu, fazendo parte desse nosso projeto. E eu tenho certeza absoluta que a sua história de vida vai se tornar uma inspiração para várias pessoas. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que queiram fazer contato com você, Ariane? Não, sim. Quero agradecer, né, primeiramente, todo mundo, né? E um recado que eu queria deixar, em especial para as mulheres, né? Que eu acho que a grande maioria se identifica quando escuta a minha história, né? Que você é fonte de força, inspiração e persistência, e que você lembre sempre que nada e nem ninguém pode te impedir de chegar onde você quiser chegar. Acho que esse é o recado que eu quero deixar, professor. E quem quiser entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? O professor falou meu nome é Ariane Jamile Queiroz de Souza Rodrigues, ou pelo Instagram, Ariane Jamile, @ArianeJamile, só isso. E para você que quer continuar a acompanhar o nosso EAI Talk Show e receber as informações sobre as temporadas, os entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails através do nosso site. E não deixe de se inscrever também no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. E falando nisso, no chat do programa de hoje, já consta o nome da pessoa sorteada que estará recebendo o exemplar do livro Mulher, a Força do Agro, né, que tem um capítulo da Ariane, inclusive. E para esse ou essa sorteada, a nossa produção vai entrar em contato para ver a melhor forma aí de encaminhar o livro. Em nome da produção do programa, eu agradeço mais uma vez aí o PSEG, patrocinador desta nossa terceira temporada, e nos vemos muito em breve.
O livro E aí, Professor Caixeta traz os melhores momentos da vida de José Vicente Caixeta Filho, dividido em 60 marcos, uma alusão ao seu 60º aniversário, idade na qual pretende se aposentar. Professor titular da Exalc-USP, Caixeta se consolidou como uma referência nacional e internacional em seu tema de pesquisa, logística agroindustrial. Criou e coordena o grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, Exalc-Log, e entre 2011 e 2014 dirigiu a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP em Piracicaba. Confira o registro desta jornada inspiradora. Acesse o site eaitalkshow.com.br e adquira o seu exemplar. Você pode ainda garantir 30 minutos de aconselhamento online com o professor Caixeta ao adquirir 10 exemplares e 2 vagas em treinamentos do Grupo Exalc-Log, caso opte por 100 exemplares. Todos os honorários referentes aos direitos autorais serão destinados aos projetos sociais da MUCAP, ONG piracicabana que constrói casas populares.